Obrigado pela sua atenção. Aqui, parceria da CBN Diário com a TV Com. Este é o Conversas Cruzadas, sempre com um assunto, um debate de tema relevante para você, de interesse público. Médicos de 2 hospitais públicos emitiram comunicados nesta terça-feira, apontando a dificuldade gigantesca para a continuidade dos trabalhos. E esse comunicado anunciando a suspensão do atendimento em algumas áreas por superlotação de pacientes. Os profissionais do Hospital Regional de São José afirmam que não há condições para atender pacientes para avaliação e internação. Já que no Hospital Celso Ramos foi anunciada a suspensão de neurocirurgias e o atendimento a fraturados, novos atendimentos. Nós tentamos convidar aqui representantes da Secretaria Estadual da Saúde, do Estado, claro, mas não foi possível. O secretário João Paulo Kleinman, hoje já ex-secretário, deixou o cargo no final de dezembro, e o futuro secretário, o deputado Vicente Caro Preso, vai assumir somente na semana que vem. Para a RBS TV, a superintendente de serviços especializados em regulação na Secretaria, Lúcia Regina Schutz, informou que os atendimentos estão normalizados e não houve suspensão de atendimentos. Alega que as declarações dos médicos se deram por desespero, devido ao estresse com as unidades lotadas. Bom, esse é o nosso assunto hoje. 991813800. Este é o WhatsApp da CBN para você interagir aqui conosco. Hoje nós recebemos Elga Bresciani, que é presidente do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, aqui em Santa Catarina. Ainda o diretor jurídico do Sindsaúde, o Sindicato dos Servidores na área de saúde em Santa Catarina, Wallace Fernando Cordeiro, e o Dr. Vânio Lisboa, que é o presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todos. Eu queria começar contigo, Wallace. O atendimento está normalizado, como diz a Secretaria Estadual da Saúde? Há muito tempo não está. Há muito tempo a gente vem sofrendo com falta de servidores e também com um corte na saúde, né? Desde os últimos 2 anos, os recursos da saúde vêm sendo cortados, inclusive em contratos de contratualizações feitas com os hospitais credenciados e com os hospitais filantrópicos e também com as OS. E a falta de material, né? Que volta e meia os fornecedores não recebem por parte da secretaria e vem faltando, né? Falta de pirona, captopril, vitamina, água, alimentação. Água? Exatamente. A gente teve episódios de falta de abastecimento de água mineral, porque os pacientes não tomam a água da torneira do hospital, e sim água mineral. E houve episódios de falta até de água. É uma situação realmente dramática, né? Porque quando nós temos aí, no mesmo dia, 3 notas assinadas por médicos, eu queria saber do senhor, isso representa um gesto de desespero? Seria um gesto assim para buscar provocar uma reação por parte do Estado, ofertando condições de trabalho? O que representa esse tipo de ação, né, de divulgar 3 notas públicas, né? Certo. Olá, Wallace. Olá, Elga, Renato. Nada de desespero. Não tem nenhum médico desesperado. Nós estamos realmente muito preocupados com o rumo que está seguindo a saúde do estado de Santa Catarina. Um estado, um governador que tinha priorizado a saúde, nós estamos entrando numa situação em que realmente está ficando difícil todo o atendimento. Atendimento por falta de quê? Por falta de funcionários, por falta de material, por falta de vontade política para fazer a saúde acontecer no estado. Pois é, então o ponto central é falta de pessoal, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem. E aí imagino que acaba sobrecarregando o trabalho de quem está no dia a dia, não? Olá, com prazer que a gente está aqui. O quantitativo, a saúde a gente presta com qualidade quando tem um quantitativo e um qualitativo idealizado, né? O COREN, desde 2012, já vem conversando, notificando a falta de profissionais de enfermagem, de auxiliares, de técnicos, de enfermeiros nas unidades hospitalares da Secretaria de Saúde, né?
Em 2012, a gente entrou com uma ação civil, inclusive, contra o governo do estado para contratação. O déficit de todos os hospitais do estado, na época, eram 1.400 profissionais de enfermagem. Qual ano isso? 2012, tá? Nós estamos com recurso no Supremo, que o Judiciário alega que a gente não pode promover gastos por ser do setor público, né? Então, a gente está com recurso no Supremo desde o final de 2013. Esse cálculo é baseado num protocolo? Isso. O Conselho Federal de Enfermagem tem uma resolução que faz que a gente calcula, o enfermeiro pode calcular o quantitativo de profissionais de enfermagem baseados na gravidade do paciente, na idade do paciente e o setor de atendimento. Tá? Tem um quantitativo que o enfermeiro da unidade ele faz, tá? Para dizer o número mínimo de profissionais de enfermagem que precisa para isso. Faz muito tempo que esse número mínimo não é cumprido, tá? E quando a gente pensa em segurança do paciente, qualidade de atendimento ao paciente, perpassa por esse quantitativo, né? Nós temos ocasiões que um técnico de enfermagem está cuidando de 25 pacientes. Um técnico? Um técnico de enfermagem. E qual é o padrão? Qual é o padrão? O padrão eu teria que ser em cima do cálculo do tipo do paciente, para me dizer assim, é 1 para cada 5, isso não, porque depende, o paciente com cuidados mínimos é 1, com cuidados intermediários é outros, com cuidados graves é outro. Os profissionais enfermeiros, coordenadores de unidades, anualmente eles são cobrados pelo Corém para eles fazerem esses cálculos. Uhum. Quando fazerem esses cálculos, a gente orienta deles registrarem junto ao gestor o quantitativo que eles precisam. Né? Isso em todos os hospitais, não só do público, mas o nosso grande problema é o investimento na saúde. Né? É muito discurso que a saúde é prioridade, mas o Wallace já citou na questão de material, de quantitativo, tá? E o quadro, ele é muito grave na medida em que nós temos um problema de arrecadação, que é fato, enfim. Nós temos aí, em função das demissões, muitos trabalhadores que perdem os seus convênios com planos de saúde, isso acaba sobrecarregando a rede pública. E um dado oficial que eu obtive junto à Secretaria Estadual da Saúde, dando conta do número de leitos aqui em Santa Catarina nos hospitais públicos. E houve uma redução no ano passado. Houve uma redução de leitos em função da falta de pessoal. Quer dizer, em janeiro de 2016, eram 1.919 leitos hospitalares. O último dado que eu tinha aqui, até outubro de 2016, baixou para 1.897, ou seja, menos 22 leitos hospitalares, por falta de pessoal. Tem gente que morre em função disso? Olha, Renato, é só verificando nas emergências dos hospitais. Chegando ali, você vai ver a pessoa desesperada por um atendimento, porque a única alternativa dela é buscar o hospital público, né? E muito desse déficit vem decorrendo já, não somente por causa da crise. Em 2006, os servidores da saúde eram em número de 16.951 servidores. Em 2012, que foi o último concurso, a gente já estava com 10.187 servidores. Hoje, em novembro de 2016, a gente estávamos com 9.734 servidores. Esse é o déficit que a gente tem na saúde. Está no portal da transparência, é só clicar lá o número de servidores ativos da Secretaria do Estado da Saúde, tá? Isso é gritante. Número de leitos, a gente trouxemos imagens aí, nós temos unidades inteiras fechadas, que praticamente é um hospital dentro do Celso Ramos. Sim. Nós temos a antiga ortopedia que ficava em cima da emergência, que são 50 leitos, está até hoje fechada. Por falta de pessoal. E também por falta de... A unidade estava fechada, virou depósito. Virou depósito. É um absurdo isso. O hospital infantil estão com a UTI inaugurada, com metade de leite funcionando, um centro cirúrgico parado novo,
O hospital em Lages tem um bloco novinho sendo construído, está prestes a ser inaugurado, mas não vai ser inaugurado. Quer dizer, aí nós temos um problema de planejamento que tem que entrar na ordem do dia também, né, doutor Lisboa, que é o seguinte: é muito fácil você construir um hospital, você comprar equipamento, porque aí você tem financiamento e empurra com a barriga esse financiamento, vai pagando e tal, ok. Só que não existe financiamento para custeio. Custeio é que é difícil, né? Só que o governante gosta de ir lá, inaugurei a UTI, inaugurei não sei mais o que e tal, e bota uma placa e tal, e o nome dele. Não é só disso que precisamos, né? Renato, realmente é interessante, né? Inaugurar uma unidade, botar a placa lá com o teu nome, o secretário, fulano, Beltrano e tal. Isso é legal, politicamente claro. Puxa, que bom, inaugurou a unidade e tal. E aí, para manter, como é que fica? Eu acho que nós precisamos realmente ter investimento no custeio do atendimento à saúde do cidadão. Esse atendimento o governo se propôs a fazer. Esse atendimento o governo não faz de graça, ele recebe para fazer isso. Ele recebe um orçamento para fazer e ele tem que aplicar esse dinheiro lá. Agora, esse contingenciamento da verba que vem para a saúde, e não vou usar o termo desviado, porque não é o termo, mas que é usado para outra, numa outra situação, vai deixando cada vez pior aqueles setores onde o paciente é realmente atendido e é tratado. Outra coisa interessante, Renato, é bom que a gente esclareça, o Wallace e a Elga também sabem disso, é que quando o cidadão procura o Estado para ser atendido, ele não procura o secretário de administração. Ele não procura o secretário de saúde. Sim. Ele não procura o secretário de finanças. Ele procura o médico, o enfermeiro, que está lá no posto de saúde, na porta da emergência dos hospitais. Nós médicos, vocês da enfermagem, nós somos o Estado atendendo o cidadão. Tá? Só que não nos é dado a condição técnica, clara, objetiva, e a capacidade de material para poder prestar esse atendimento na altura que o cidadão merece. Agora a gente sabe que, em função da crise também, o grande problema do Estado brasileiro, de uma forma geral, é, na gestão fiscal, o gasto com o pessoal. Mas precisa gente. Precisa mais policial militar, precisa mais fiscal ambiental, precisa mais enfermeiro, precisa mais médico, enfim. E aí como é que faz? Tem que contratar. Mas aí tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a questão do orçamento e o percentual da folha, que acaba consumindo aí grande parte desse orçamento, e por aí vai. O fato também é que os afastamentos por licença de saúde, né, para atestado médico, entre os profissionais da saúde no Estado, ele é bem superior à média da iniciativa privada. 3, 4 vezes a mais. Qual é a explicação para isso? Renato, a população vai onde tem uma porta aberta. Né? Onde é que tem as portas abertas? Nas emergências dos hospitais públicos. Tá? Então, por isso o acúmulo enorme de pacientes nessas unidades. Só que, se tu tem um número quantitativo que é insuficiente para atender essas pessoas, sobrecarrega. Os profissionais de saúde não deixam de atender, mas ficam sobrecarregados. Quando sobrecarrega, as pessoas acabam ficando daqui a pouco doentes. Ficam doentes. Tá? Se tem um número grande de pessoas para ser atendido e tu está na hora de ir embora e tu não consegue ir embora porque não tem profissionais para te substituir, tu dobra o plantão, isso faz um desgaste aos profissionais, né? Isso é um discurso do gestor bastante forte, que o problema são os atestados de saúde. Mas nenhum estudo foi feito nessa Secretaria de Saúde para saber por que os seus profissionais estão pegando atestado, por que eles estão doentes. É doença ocupacional. A enfermagem, ela tem um grande número de atestado em ortopedia, por causa das colunas. Porque é a enfermagem que pega o paciente no colo, pega o paciente no colo, maca, carrega a maca. E quando se tu precisa de 3 pessoas para pegar aquele paciente no colo, tu tem só uma, o paciente não deixa de ser colocado, atendido, claro. De ser atendido. Ele vai ser prejudicado. Muita questão de depressão, porque se tu está insatisfeito com o teu trabalho no
no que tu estás fazendo, no que tu sabe que é o ideal, tu acaba ficando doente com aquilo. Então, esse é um discurso, a gente sabe que é um discurso forte do gestor, mas o Corém entende que tem que ser feito um estudo. Sim. O que está acontecendo com esses profissionais? E dá uma atenção para esses profissionais. E dá atenção, tá? Porque também a gente precisa quantitativo e qualitativo. Qualitativo tem que ter capacitação permanente. Né? Bom, vamos fazer o seguinte. Como é que é feito isso? Até eu queria entender, imagino que não, né? Mas quando sai um profissional por atestado médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ou um enfermeiro que se aposenta, enfim, não há reposição. Esse é o problema. Não há reposição. E você tinha alguém lá trabalhando, atendendo, de repente ele sai e aí não tem a reposição. E é por isso que os leitos vão sendo fechados, né? Bom, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta no Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. Programa que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A crise na saúde pública, os hospitais aqui na Grande Florianópolis, nesta semana, apenas num único dia, 3 notas assinadas por médicos, uma nota que veio do regional, 2 notas assinadas por médicos do Celso Ramos, dizendo que não tem mais condições de atender novos pacientes em função da precariedade, da falta de pessoal, da superlotação. É o nosso assunto hoje. Você pode participar do programa no telefone 991813800. Hoje nós recebemos Vânio Lisboa, que é presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, o Wallace Fernando Cordeiro, diretor jurídico do Sind Saúde, e Elga Bresciani, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Wallace, eu estava falando aqui o seguinte, então pega um enfermeiro, pega um auxiliar de enfermagem, e ele sai por atestado médico, ou ele se aposenta, não tem a reposição. Não tem, né? Eu vou dar o meu exemplo, eu sou técnico de enfermagem no Hospital Celso Ramos e tem plantão que o colega fica doente e eu fico sozinho com 10 pacientes semicríticos, porque eu trabalho no setor de isolamento do Celso Ramos e fico. E acontece comigo, acontece na semi-intensiva, acontece nas unidades de internação e a questão dos atestados e afastamentos começa pela política de saúde do trabalhador que o Estado não implementa. Nós temos lei que manda ter o enfermeiro, o médico dentro da unidade para cuidar, para fazer o acompanhamento psicológico. Imagino que isso iria até minimizar os afastamentos. Né? Exato. Seria uma política na saúde do trabalhador. Seria um investimento, claro. Mas infelizmente nós temos casos de médicos profissionais que se especializam, mas não são profissionais de saúde do trabalhador, que prestam voluntariamente isso dentro da unidade, fazem periódicos, fazem atendimento, que tiveram a sua atividade dentro do hospital proibida pela direção do hospital, como aconteceu no hospital infantil. Isso é um absurdo. A gente não tem saúde do trabalhador. É um absurdo. Os trabalhadores ficam doentes, não tem reposição. Qual foi a última vez que teve concurso de enfermeiro e auxiliar de enfermagem? Tivemos um concurso grande em 2012 agora, que venceu. O Estado ficou de contratar 350 e poucos trabalhadores agora, antes de expirar o concurso, e não chamou. Quer dizer, o Estado fez um concurso público em 2012, houve a classificação e não chamou... Chamou até, ele expirou ano passado, e aí com essa expiração desse concurso não pôde mais chamar. Agora, teria que chamar agora um novo, ele vale por 2 anos, renováveis por mais 2, né? Mas mesmo assim, pelos dados que eu forneci aqui, nós tivemos um decréscimo dos servidores. Tem muito servidor se aposentando agora, porque está coincidindo com a inauguração do hospital regional, com o hospital infantil, e esses servidores estão se aposentando. Que eles foram contratados na época da abertura e agora estão dando sua aposentadoria. Sim. E se não abrir concurso, vai entrar em colapso. Agora, o Estado pode contratar também de forma provisória. Muda alguma coisa do ponto de vista do atendimento na ponta para o cidadão? Olha, mesmo com a pessoa profissional os profissionais de enfermagem, principalmente os médicos, todos os profissionais de saúde que se dedicam, é porque ama a profissão, senão a pessoa não aguenta. Porque no ponto de vista, a diferença de uma pessoa numa porta de emergência numa guerra é só falta a bomba e a bala. Porque a gente vê dor, a gente vê sangue, a gente vê gente mutilada e a cobrança da população.
E isso a gente não tem respaldo nenhum, a gente só leva na cabeça, a verdade é essa. Bom, o seguinte, doutor Vânio, o que a gente percebe também, e o modelo que começou em São Paulo, já no governo Mário Covas, né, que são as contratações de empresas, ou instituições, enfim, organizações, né, enfim, são empresas, são entes privados nas organizações sociais para fazer gestão. No caso aqui em Florianópolis, nós temos aí o SAMU, nós temos aí o Hospital Florianópolis, temos hospitais pelo interior do estado. Aqui no CEPOM nós temos uma fundação, né, que faz aí a gestão, que recebe, né, uma fundação que recebe recursos do estado e que toca aí EMOSC, CEPOM, enfim. Queria saber do senhor o seguinte, tirando aqui a questão do CEPOM, mas falando em especial nas organizações sociais, que é um modelo diferente, onde nós estamos falando aqui de empresas, tem um fim voltado para o lucro, imagino. Está dando certo? Já te respondo. Renato, deixa eu só voltar àquele assunto do trabalhador adoecendo. Tá? Existe uma síndrome que acontece com quem trabalha na saúde, que o Renato já abordou em Conversas Cruzadas, sim, que é a síndrome de Burnout. Né? E quer queira, quer não queira, os médicos e o pessoal da enfermagem é o que mais é atingido por essa síndrome. Essa síndrome é acompanhada com depressão, com síndrome do pânico e uma série de doenças que são relacionadas a esse tipo de coisa. A Olga falou muito bem das doenças ortopédicas. Não é só coluna, não. É coluna, é ombro, é punho, é cotovelo. Tá? E é lógico, quanto mais a intensidade de trabalho, mais fica sujeito o cidadão a ter esse problema. Outro caso interessante, só para vocês saberem ainda a respeito de quem trabalha em hospital, de 3 pessoas, de 3 pessoas que se suicidam no mundo, uma é médico. Tá? Então, de 3 pessoas que se suicidam no mundo, uma é médico, só para vocês saberem disso. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai responder essa questão aí das organizações sociais, né, esse modelo adotado pelo Estado, e vale aí para a SAMU, vale para hospitais também. Daqui a pouco, depois do intervalo e do repórter CBN, vamos para o intervalo e até já. Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. A crise nos hospitais públicos na Grande Florianópolis. Nesta semana tivemos, num único dia, 3 notas assinadas por médicos, uma nota do Hospital Regional de São José e 2 notas de médicos do Hospital Celso Ramos, aqui em Florianópolis, dizendo que não tem mais condições de atender novos pacientes pela falta de estrutura e pela superlotação. É disso que nós estamos tratando hoje. Aqui, claro, nós convidamos também representantes da Secretaria Estadual da Saúde. As portas estão sempre abertas e ninguém foi encaminhado para o debate. Hoje nós estamos na companhia do presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Simesc, Vânio Lisboa, Wallace Fernando Cordeiro, que é diretor jurídico do Sind Saúde, e Elga Bresciani, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Eu havia perguntado para o senhor, antes da paradinha aqui para o repórter CBN, esse modelo das organizações sociais. Ou seja, o que é isso? É o Estado que repassa o recurso por uma instituição que tem interesse no lucro, claro, uma empresa que está querendo rentabilizar ali, e essa empresa vai operar o SAMU, vai operar um hospital, como o Hospital Florianópolis, enfim. Está dando certo? É mais caro, é menos caro? Não, não está dando certo, não. Primeiro que a Constituição é muito clara. Saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, o Estado tem a obrigação de prestar o direito, aquele direito ao cidadão. Segundo, se o Estado vai contratar alguém para fazer o serviço de saúde, o Estado vai fazer o quê? Só a segurança e a educação? Aí ele contrata para a educação também e ele faz o quê? Só a segurança? Aí terceiriza, como estão terceirizando, o Estado vai fazer o quê? Nada. O Estado tem que cumprir o papel dele, o Estado tem que prestar saúde com funcionários públicos estaduais, tem que prestar educação com professores contratados pelo Estado e tem que prestar segurança com funcionários do Estado. Só uma pausa aqui. A alegação para o Estado brasileiro, de uma forma geral, justificar, né, as organizações sociais é o seguinte:
Não, é que pelo Estado sai mais caro, é muito burocrático, a OS ela tem maleabilidade, flexibilidade para conseguir contratar, não precisa abrir um edital para tudo, concurso público é muito complicado, que vai ficando cada vez mais caro com o passar do tempo e por aí vai. Nós não entendemos assim no sindicato, nós entendemos que o funcionário que presta serviço de assistência à saúde para o Estado, para o cidadão através do Estado, tem que ser funcionário do Estado. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Quem presta o serviço ao cidadão é o Estado, na figura do médico, do técnico, do bioquímico, do enfermeiro. Nós somos o Estado na frente do cidadão. Então nós temos que ter a prerrogativa de ser Estado e não ser um terceiro. E eu vou dizer mais, Renato, hoje está sendo quarteirizado. Tá? Aí a OS contrata uma cooperativa para poder prestar esse serviço. Tá? Então, quanto está funcionando ou não, Hospital de Araranguá, há um ano atrás, é da SPDM, todo tipo de problema. SAMU, todo tipo de problema. Não, o problema no SAMU é quando atrasa o salário. Não, mas quando atrasa o repasse, mas a operação ela funciona. Mas tem problema. O Hemosc-Cepom. Atraso no repasse. Quer dizer, o serviço é de excelência, mas o problema é o Estado que não repassa o valor integral do contrato. Então, o problema não é ser empresa ou não. O problema o que é? É falta de dinheiro. Será que a tendência é justamente continuar nessa linha de terceirização? Já está valendo agora, por exemplo, o seguinte, que o risco na medida desse discurso de lei de responsabilidade fiscal, de queda de arrecadação, daqui a pouco você contrata uma associação ou uma empresa que tem aí uma cooperativa de médicos anestesiologistas e você vai acabar contratando essa empresa para fornecer os médicos anestesiologistas para um hospital A, B ou C. Isso já acontece? No Estado já. O Estado já contrata cooperativas de anestesistas para prestar mas isso funciona bem? No meu ponto de vista, não. A quem responde essas pessoas? Não, a responsabilidade direta é do Estado. Cabe ao Estado controlar, fiscalizar. A responsabilidade direta é do Estado. A resposta por escrito deles é que é a organização que administra e que tem que ser perguntada para ela. Como acontece no Florianópolis, quando acontece no SAMU, quando a gente vai cobrar do Estado. Mas quando dá algum problema com o SAMU, a cobrança que se faz é para o Estado. O Estado que contratou, mas a responsabilidade constitucional é do Estado. Ele terceirizou, enfim, mas a gestão é do Estado. Continua sendo do Estado. Em contrapartida, o contrato de gestão não prevê nenhuma punição para a empresa. O Estado chega lá, briga com a SPDM, dá um esporro, vamos dizer assim, como diz o Manezinho, e não acontece nada. Agora, uma dúvida. Bom, nós tivemos essa semana as 3 notas, né, que eu divulguei agora há pouco, a gente está falando durante todo o programa, né, que são as notas assinadas pelos médicos e tal, do Regional e do Celso Ramos. Olha, não tem mais condição, superlotação, falta de estrutura, não estão recebendo novos pacientes. O Estado diz que, via assessoria de empresa, via a própria gerente lá de regulação, de leitos hospitalares e tal, que a situação está normalizada e nós estamos atendendo, não foram suspensos os atendimentos. Os médicos dizem que os atendimentos foram suspensos. E aí, foram ou não foram? Normalizado? Não. A não ser que o normalizado seja o caos, né? O problema é que nós não podemos aceitar que um paciente que tenha sofrido um acidente, um trauma, uma queda, uma esbarrada de motocicleta ou coisa parecida, fique 20, 30 dias aguardando uma cirurgia ortopédica. Nós não podemos aceitar que um paciente que necessite de uma neurocirurgia ou de um problema cardíaco ou qualquer outro procedimento que tenha sido realizado, aguarde internado ou em casa 90 dias para poder fazer o procedimento. Nós não podemos aceitar isso como normal. Eu não gostaria que isso acontecesse nem comigo, nem com ninguém. Eu tenho a impressão que nenhum de vocês gostaria disso. E nem tampouco quem está nos ouvindo. Se eu tenho uma cirurgia para fazer, que eu estou com uma fratura de perna e preciso fixar aquela fratura, e eu sei que se eu esperar, 30, 40, 50 dias e vou ter um desvio, um desalinhamento da minha perna, coisa parecida, eu vou querer fazer essa cirurgia amanhã. Né? Então, aceitar isso como normal, não dá. O Estado que nos perdoe, a dona Lúcia Regina Schutz
foi quem deu a entrevista, que disse que está normalizado. Nós entendemos que não está nada normalizado. Ao contrário, nós temos que normalizar, mas normalizar dentro de critérios de qualidade. Renato, uma coisa que diz, se o problema é o número de profissionais, então por que a gestão não resolve as condições de trabalho? Né? Nossos hospitais, os ar-condicionados estão quebrados. Pro hospital é luxo, tá? Mas Legislativa não. Para a Assembleia Legislativa eles não trabalham. Onde é que está quebrado o ar-condicionado? O ar-condicionado do Celso Ramos tem mais de 11 anos, é um Chile, é um ar-condicionado central. Enquanto já foi trocado 2 vezes do centro administrativo, o nosso ainda tem 11 anos. Tá, mas hora funciona, hora não funciona? E sempre quebra constantemente, porque é um equipamento velho, ultrapassado, não é moderno, e além disso leva infecção para dentro do hospital, porque o bichinho fica passeando no ar, no chão. Não é só o profissional, como muita gente diz, que o profissional aqui foi descuidado. Esse ponto, principalmente na questão da limpeza, que a gente bate muito, nós tínhamos muitos profissionais de limpeza, hoje é terceirizado, é 1 para 2 andar. Então, ele limpa o lugar sujo do andar de baixo, leva a bactéria do lado de cima, porque ele usa o mesmo balde, às vezes o mesmo pano, porque a empresa economiza no sabão, na que boa, e aí por aí vai, né? E os micro-organismos, eles se proliferam, isso todo mundo que é da área da saúde sabe, se proliferam no calor. Então, quando há um aumento de infecções, a culpa é dos profissionais que não tomam cuidado. Mas e as condições de trabalho? Hoje em dia não tinha luva. O material de qualidade, se é para feito. Porque, assim, pelo que a gestão fala, eles não podem resolver porque não tem, não pode contratar mais pessoal. Mas auditor fiscal para arrecadação pode contratar? Mas profissional de saúde para atender a população não pode. É porque o auditor arrecada dinheiro para o Estado? Não estou dizendo que não é necessário, talvez acho que é muito importante. Não é defesa do governo, dinheiro é necessário para fazer concurso público. É importante, mas aí não pode dizer que o profissional de saúde é desnecessário, porque a gente precisa atender a população. Quando chega a população nas emergências dos hospitais, os profissionais que têm que atender, mas se não tem maca, tu coloca onde? Há um mês atrás fizeram massagem cardíaca no paciente no chão, porque não tinha maca na emergência. E a gente vai fazer no chão, no meio da rua, porque o profissional, trabalhando de folga, eu vou atender a população, porque é que nem eu disse no início, eu escolhi essa vida, não é porque eu acho bonito esse vestido de branco, é porque eu gosto de ajudar as pessoas. E o profissional na porta da emergência, dentro do hospital, vai atender no chão, vai atender onde for. Enquanto isso, a gente está lá na frente dando a cara a tapa, cadê o governador? Ele não aparece na televisão, ele está em Brasília o tempo todo defendendo a crise dos estados, mas ele não vem aqui mostrar o rostinho dele na porta da emergência do Celso Ramos. Agora, a questão que revolta muito, né? São esses leitos fechados, né? Esse é o negócio que mostra também falta de planejamento, né? Então você tem aqui o hospital inaugurado, foi uma polêmica toda em Biguaçu. É novela. É uma novela gigantesca também, operado aí por uma instituição, uma ONG, uma organização social, um ente privado, enfim, e com leitos fechados também, não está operando integralmente. Então a gente não precisa de novos hospitais, a gente precisa de gente para trabalhar nos hospitais já existentes. Agora, doutor Lisboa, é o seguinte, o recesso na área da saúde, quer dizer o seguinte, consultas médicas na área da saúde pública foram suspensas, exames foram suspensos, cirurgias eletivas suspensas, recesso na saúde, isso aí não congestiona ainda mais o sistema? Com certeza, Renato, com certeza. Leitos fechados, problema de custeio, isso é tranquilo. Quando não tem consulta, não tem cirurgia, não gasta fio, não gasta anestésico, não gasta nada. É economia para o Estado. Tá, então é uma baita de uma economia para o Estado. O Estado tem interesse que isso aí não aconteça. O Estado tem interesse que o médico não trabalhe, que o profissional da enfermagem não trabalhe. E, aliás, eu acho que nós somos a única categoria profissional, quando falo em categoria, eu estou falando da saúde de uma maneira geral, que briga para poder trabalhar. Nós brigamos para poder trabalhar. Nós estamos aqui deixando, né, essa bela ilha de Florianópolis, que hoje está um dia maravilhoso de sol. Sim. Deixando a praia para... É isso que o senhor quer dizer. Tive que sair da praia para estar aqui falando contigo. Para discutir esse assunto, por quê?
porque nós estamos brigando para trabalhar. É como falou o Wallace, a gente não trabalha só pelo dinheiro, é lógico que isso é importante, nós também temos conta para pagar. Mas nós temos uma missão e nós vamos prestar essa missão para a população. O recesso atrapalhou? Bom, na área hospitalar não, porque as pessoas, os profissionais de saúde que trabalham no hospital, eles trabalham todos os dias do ano, 24 horas. Não tem recesso. Não tem recesso. Mas ambulatorialmente... Claro. Eu concordo com o doutor Vânio. É uma economia para o Estado, mas uma economia que reflete na saúde da população. Então, claro, aí começa, incrementa esse caos aí. Sim, porque uma pessoa que está esperando uma consulta 6 meses e essa consulta cai no recesso e é cancelada, quantos meses mais ela vai levar para fazer essa consulta? Um exame de tomografia, né? Tirando que a Florianópolis tem uma característica atípica, que a maioria das cidades do interior, elas se esvaziam no final do ano, aqui ela triplica o número da população. E o Sistema Único de Saúde, é claro, nós temos que atender todos, né? Então, se vier 1 milhão de turistas para a cidade, nós temos que atender essas pessoas que sofrem acidente, que ficam doentes, que acabam procurando as portas das emergências, né? Ou sobrecarrega as UPAs, no caso do município, né? Mas a gente dizer que é normal um recesso, né? Também não concordo que tenha recesso em área nenhuma. Inclusive, eu até comentei isso hoje cedo no Bom Dia Santa Catarina. Eu imagino que daqui a 30 anos nós vamos olhar para o passado e percebi o seguinte: eu não acredito que há 30 anos o pessoal ainda fazia recesso. E eu não estou falando só na área da saúde, vale para o judiciário, vale para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, está tudo parado. Mas tem o pessoal de plantão. Sim, mas está parado. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes voltaremos aqui na sequência do Conversas Cruzadas, parceria da CBN Diário e TV Com. E o recado para você: beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A crise nos hospitais aqui na Grande Florianópolis, nos hospitais públicos, 3 notas assinadas no mesmo dia. Uma nota por médicos do regional, 2 notas pelos médicos do Celso Ramos, dizendo que não tem condições de atender novos pacientes pela superlotação. Então, nosso assunto hoje, nós estamos com o Vânio Lisboa, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, o Wallace Fernando Cordeiro, que é diretor jurídico do Sindi Saúde, e Elga Bresciani, que é presidente do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Tendência para 2017, para a saúde. A saúde sai da UTI? O Brasil tem que sair da UTI. O Brasil tem que sair da UTI. Todos nós temos que sair da UTI. A economia tem que voltar a girar. A economia tem que voltar a funcionar para que a gente possa ter saúde de qualidade, porque a saúde precisa de investimento. Precisa de gestão? Precisa. Mas não é só gestão, precisa de dinheiro também. Quanto à questão dos hospitais públicos, eu te digo que o sistema hospitalar no Brasil e no Estado, ele não é só o hospital público, tem a iniciativa privada também. Sim. Nós recebemos um comunicado do Hospital de Caridade, dizendo que acabou a greve no hospital. Esse comunicado vem do dia 2 de janeiro. Informamos ainda que os problemas administrativos com a Secretaria Municipal de Saúde foi resolvido e todos os atendimentos SUS serão normalizados a partir de hoje. Então, está na hora de o governo usar a rede privada para suprir a necessidade que a população realmente exige e não só se limitar a atender nos hospitais que são da rede própria. Bom, e no caso do Caridade, é um hospital privado, mas tem recurso SUS e faz atendimento SUS também, né? O Tom nos ingleses, no nosso WhatsApp, diz que o problema é que decisões são políticas partidárias que transformam aí órgãos públicos em cabides de emprego e inchaço da folha, orçamento, e na maior parte vai para o pagamento de salários, é o que diz aqui o Tom nos ingleses. 2017 na saúde, como é que ficamos?
Nós esperamos, né, que saia do discurso que saúde é prioridade e ela realmente vire prioridade para o gestor público, né? Que a questão dos inchaços das folhas de pagamento é uma questão de gestão. O gestor tem que resolver isso. A população não pode deixar de ser atendida de forma qualitária e com segurança porque há má gestão, né? Eu acho que a gente precisa mesmo ter uma gestão pensando na população. Sim, o interesse público. É isso que acho que é o grande problema, porque as gestões são feitas conforme os partidos. Claro. E na saúde isso nunca dá certo. Eu creio que esse é o ponto, independentemente de ser administração e gestão estatal, você terceirizar para uma organização social, o ponto é interesse público e seriedade. Se você privatiza com interesse em superfaturar e depois essa empresa mandar dinheiro para financiamento de campanha, doação de campanha, como aconteceu lá em Manaus, quer dizer, isso é um escândalo. Quer dizer, aí não adianta, aí não tem modelo que resista, né? Renato, um exemplo clássico que a gente tem aqui em Santa Catarina é a questão da terceirização do SAMU. O SAMU, antes de ser passado para a gestão da organização social, ele tinha 23 ambulâncias dentro do estado com centros de regulação para atendimento da população, mais o convênio com os helicópteros, né? Custava 2 milhões 900, 3 milhões. Hoje ele custa 3 vezes mais para as mesmas 23 ambulâncias. Não, mas ampliou o serviço. Não, ampliou a estrutura. Não ampliou a estrutura? Não, negativo. É a mesma estrutura. São 23 unidades avançadas pelo Estado. O doutor até me corrige se teve alguma alteração, mais o convênio com as aeronaves. É a mesma estrutura de quando era estatal, só que agora está mais caro, é isso? Exatamente. O hospital, o CEPOM EMOSC, né? O serviço é praticamente o mesmo. Nós estamos há 7 anos brigando pelo centro cirúrgico, mas teve reajuste na ordem de 200%. O serviço lá funciona, é de qualidade? Porque o dinheiro entra. Se o dinheiro entrasse na mesma proporção dentro do hospital público, a gente teria mármores dentro do hospital, teríamos ar-condicionado funcionando, teríamos profissionais trabalhando, mas não acontece isso. E em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa situação de OS, ela vem se revertendo. A Justiça vem mandando retomar das unidades, porque é um sistema falido, não funciona. Assim que o dinheiro para de entrar, eles param de prestar assistência, diferentemente da gente. Se a gente fica sem receber salário, se tiver atrasado, a assistência vai ser mantida. O médico não abandona o paciente na unidade. No caso do SAMU, jamais o pessoal ficou até sem receber salário. Mantiveram o serviço. E mantiveram o serviço, hein? Para te ver o grau de comprometimento eu conheço o pessoal do SAMU, tem gente que anda com bolsa de socorrista dentro do seu carro pessoal. Sim. O pessoal trabalha muito bem. As pessoas amam o que fazem, né? E para 2017, infelizmente, a gestão é a mesma. Se a gestão não fez até agora, não acredito nela. Infelizmente, eu não acredito no governador, a não ser que ele tenha um choque de gestão dentro, pessoalmente, que ele faça e cumpra que a prioridade da saúde 1, 2 e 3 é a saúde mesmo. Bom, antes do encerramento, 1 minuto aqui. Se nós colocarmos aqui 2 pontos, subfinanciamento da saúde e gestão, qual é o peso para os dois? Subfinanciamento 70%, gestão 30%. Ok. Pessoal, nós estamos sobre a hora, obrigado pela atenção, Conversas Cruzadas aqui na TV Com em parceria com a CBN Diário, ele volta amanhã.